Oi, tudo bem? Então, em alguns momentos da vida, nós ficamos sem saber o que fazer, não é? Você já percebeu quando algumas pessoas, em alguns momentos, elas ficam alheias, ficam assim, olhando de lado, com uma visão em que nos parece que ela não está presente, ela está viajando. Isso pode já ter ocorrido com você, com certeza, né? Acontece com todos nós. Mas pode ser que realmente, em certos momentos, a gente fica assim, sem saber o que fazer e por isso a gente tenda a ficar mais parado. E isso pode ser muito perigoso. Por quê? Quando nós ficamos estáticos, quando ficamos parados, então é aí que a solução parece que ela não vem mesmo. Aí é que nós ficamos. E agora, né? E agora? O mais interessante disso é que quando nos colocamos em movimento, aí parece que tudo começa a se modificar. Já parou para observar isso? Você começa a ter um raciocínio mais rápido, você começa a ter outras visões, começa então, né, a ficar até com o batimento cardíaco mais acelerado, tudo começa a modificar. O que nós já tiramos disso de imediato? É que é no movimento que nós conseguimos então resolver os problemas, as questões, os obstáculos da nossa vida. É o mover-se é que nos leva a ter resultados. E é interessante isso, porque quando paramos para pensar, né, claramente, nós não temos raízes, nós temos pés. Se temos pés, é porque temos que sair do lugar, temos que ir em frente, temos que tomar impulso e continuar. Mahatma Gandhi, em uma das suas reflexões, nos diz que o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Isso pode ser em qualquer situação da vida, pode ser em qualquer situação, né? Então, ele já falou, o primeiro passo é sair do lugar. É você, então, se colocar à frente e, então, buscar. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas eu não sei como fazer, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, como eu vou fazer para resolver? Um pensamento bem interessante para nós aqui. É no percurso em que nós conseguimos o recurso. É no percurso que nós, então, adquirimos os recursos que precisamos. É interessante nisso. Na ação, no movimento, é que nós vamos adquirindo experiência, vamos adquirindo confiança e vamos saber o que temos que fazer. E é também relevante pensarmos que até na palavra bíblica está lá em João 33, 16. Na verdade, em João 16, 33, em que Jesus nos diz que nós devemos percorrer o caminho. E ele fala, no mundo há vez de ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha só, quando ele fala de termos ânimo, é para que nós busquemos energia, busquemos a força, para que nós saiamos do lugar e que nós possamos encontrar a solução, porque ele venceu o mundo. Jesus, nunca esteve parado, ele sempre saiu em busca. É isso que ele nos ensina, a percorrer o caminho sempre. E é interessante que até Heráclito de Éfeso, ele nos fala justamente isso, que exceto a mudança, nada no mundo é permanente. Então, nada no mundo é permanente, exceto a mudança. O mover-se, mudar, modificar, isso é que faz o mundo sair da sua esfera desse movimento estático para buscar uma resposta, buscar um resultado,
né, buscar o intento. É assim que nós vamos mover o mundo, né, começando a partir de nós mesmos, como nos diz Sócrates ou Platão. E nesse sentido também é que quando nós nos movemos, nós nos modificamos. Nós não somos os mesmos, porque os nossos pensamentos são outros, as nossas atitudes são outras. É tanto que, né, nesse mesmo pensador, Heráclito, ele diz que quando um homem entra no rio, ele não vai se banhar nesse rio duas vezes. Porque quando ele for se banhar novamente nesse rio, o rio não será o mesmo, tampouco o homem será igual. Então, é nesse movimento que nós nos modificamos, que nós nos encontramos e que nós vamos continuar no nosso caminho de vitórias sempre, sempre, sempre. E há um conto que nos diz, ele, num primeiro momento, parece até estranho ou até engraçado, né? Mas já foi comprovado cientificamente, através de pesquisas biológicas, se, por exemplo, um sapo, não sei se você já ouviu falar dessa história, se um sapo for colocado em uma panela e se estiver, né, com a água na temperatura da lagoa que ele sempre está, né, no seu habitat, ele permanece ali naquela panela com aquela água, aquela temperatura tranquila. E se você colocar nessa panela e colocar essa panela, por exemplo, em um fogão, e essa panela for aquecida gradativamente, o que vai ocorrer? Na verdade, nós poderíamos pensar que o sapo pularia dali, sairia dali correndo, mas não. Ele vai se adaptando àquela água que vai se aquecendo, gradativamente se aquecendo, até que então ela está tão quente que ele nem percebe, e quando ele talvez já volte a si, né, ele já está ali totalmente cozido ou fervido. Então ele morre ali, né, naquela água quente, sem perceber que a água esquentou tanto. Alguns dizem que, na verdade, ele não saiu dali por causa que a água estava fervida, mas é porque ele foi se adaptando, aquilo de tal forma que ele já não tinha mais forças para sair daquela situação. E, pelo contrário, se colocarmos, né, um sapo numa água quente, né, muito quente, imediatamente ele vai sair pulando, correndo, né? Pode ser até que ele se queime ali, fique chamuscado, mas ele vai sair daquela água imediatamente, né? Porque a temperatura ele já pôde sentir, perceber que estava muito alta. Então é completamente diferente a situação. Mas é interessante percebermos que muitas pessoas são assim. Elas agem, elas vão buscando, de certa forma, ficar ali, se adaptando passivamente àquele ambiente ou a pessoas às vezes que lhe fazem mal, o ambiente que lhe faz mal, ele vai tentando se adaptar àquelas pessoas e ele não percebe que ele está sendo ali prejudicado, aquela pessoa não percebe que aquilo está fazendo mal para ela, e quando ela vai perceber, talvez já seja tarde demais. Então, é interessante essa leitura de ambiente, essa percepção do ambiente, é a gente ter esse alerta do que está acontecendo e saber a hora certa de sair fora daquela situação que está te prejudicando. Senão, nós vamos ficar assim, como esse sapo, com a síndrome do sapo cozido, a síndrome, né, do sapo fervido. A síndrome quer dizer justamente isso, são elementos, são sintomas de uma doença. E nós não podemos agir assim. Ou ainda, quando as pessoas estão nesse sentimento de passividade, em que elas, não sei se você já ouviu falar, tem outra, rapidamente aqui uma história engraçada, mas faz-nos refletir, faz-nos pensar que, às vezes, né, havia uma vaca na árvore. Já ouviu falar isso? E uma pessoa que passa ali pelo caminho, pela floresta ou pela cidade, que vê uma vaca na árvore, ela pensa, né, vai passando, vai observando e acha que está tudo bem. Né? Algumas pessoas passam ali, começam até a rir, sorrir, até dar gargalhadas, mas passa, como se fosse normal aquela vaca ficar na árvore. Outros
ultrapassam, até se indignam, reclamam e dizem: nossa, alguém tem que fazer alguma coisa. Mas ele mesmo tomou alguma providência? Será? Enquanto tem aquelas pessoas que realmente elas tomam providência, ela procura saber o que está acontecendo, ela vai atrás e vai resolver e tomar a iniciativa, a proatividade de tomar uma providência e resolver a situação. Então, na história do sapo, na história da vaca na árvore, traz essa visão, essa ideia. Que nós não precisamos ficar passivos às situações que estão nos acontecendo, nos acometendo, e quando pudermos perceber, pode ser tarde demais. Então, vamos ficar atentos ao ambiente, vamos ficar atentos a tudo que está ao nosso redor, para que, então, nós possamos sair e não ficarmos com essa síndrome do sapo cozido, por exemplo. No mais, eu encerro mais uma vez com essa frase que Jesus nos disse. Ele disse: faça o percurso, faça o seu caminho. No mundo, há vez de ter aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim nós vencemos, nós venceremos o mundo, sim. Muito obrigado a você, até uma próxima vez, se Deus quiser. Mas se você gostou aqui da história, também comente aqui, compartilhe com seus amigos. Se você teve situações semelhantes, já observou pessoas que às vezes vivenciaram situações de maneira passiva, e só depois de muito tempo acordaram. Então, mas na verdade é isso. O interessante é que nós podemos modificar, nós podemos transformar a nossa vida, não precisamos deixar com que tudo seja, que a gente possa tomar uma atitude só quando for tarde demais ou quando for uma grande crise que acontecer na nossa vida. Nós podemos reagir a tudo isso. Então, vamos sim reagir, vamos ficar atentos, vamos ser proativos, antecipar a esses problemas, essas situações, que a gente possa crescer, buscar esse crescimento, essa mudança e percorrermos o nosso caminho de sucesso. Que é o que todos nós buscamos todos os dias, tá bom? Aí, se você quiser, também comente aí no nosso vídeo, aí no nosso mural, um pouquinho da sua história, da sua experiência com situações semelhantes. E com certeza isso vai ajudar, não só a você, vai ajudar a mim, como pode também ajudar outras pessoas que vivenciaram tais situações também. Então, fique com Deus e até uma próxima vez, se Deus quiser. Tchau, tchau!